vou só iniciar, então, lembrando que temos o trabalhinho para entregar, né, na data agora de hoje, no máximo, né, era na data da semana anterior, mas a gente estendeu um pouquinho até agora para vocês apresentarem, né, hoje no dia 1/4. Então, quem ainda não conseguiu mandar, por favor, vocês enviam no AVA. E quem tiver com dificuldade no AVA, até às 10 horas pode me mandar no e-mail, que daí eu dou baixa no sistema, tá bom? Vale um ponto, então é bacana para vocês, porque todo ponto do trabalhinho ajuda depois para não ser cobrado tanto na prova, né? A prova vai ter valor 7, esses trabalhinhos vai ter o valor de 1 cada um. Então, foi o primeiro, depois a gente vai ter mais um, e até o final do semestre mais um trabalho para fechar, tá bom? Eu vou agora apresentar para vocês os slides. Eu vou tirar minha câmera, porque eu acho que talvez voltou o chiado, né? Se alguém puder confirmar se ainda tá chiado ou se melhorou, para vocês não ficarem com esse barulho durante a aula inteira, tá bom? Então, eu vou... Melhorou. O Nicolas comentou, tá tudo certo. Então, tá jóia, não tá com chiado, maravilha. Eu vou apresentar, então, aqui a tela. Quero só que vocês me confirmem se vocês conseguem ver o slide também. Se tiver, levanta a mãozinha, pode abrir o microfone, daí vocês já me avisam se... Vocês conseguem ver essa tela? Se alguém puder falar no microfone, porque eu não estou com acesso ao som. Dá para ver sim, professora. Tá bom, então, obrigada. Então, a gente estava comentando, né, sobre esse trabalhinho, que é bem simples, 2 parágrafos. Um parágrafo é para falar sobre as funções e atribuição da engenharia que vocês escolheram em específico, e dali também falar o que motivou vocês a escolha da engenharia em si. Se é por causa do trabalho, se já tinha alguém na família, se era alguma coisa que você já sonhava de trabalhar nessa área, né? E deve colocar uma referência com relação à parte da atribuição das funções de engenharia que vocês procuraram. Então, ela valia até na semana passada, mas pode ser entregue ainda até hoje, às 10 horas, tá bom? Então, dá uma corridinha lá, verifica se consegue incluir no AVA, que é melhor, mas caso dê problema no AVA, vocês podem estar me mandando pelo e-mail também. Então, na aula passada, a gente comentou um pouquinho sobre o histórico da engenharia e da onde que veio a legislação, né? A gente falou também um pouquinho sobre a RT, mas é importante a gente lembrar, então, por que esse papel do engenheiro foi crescendo na sociedade, né? E também a necessidade de fazer uma legislação com relação a isso. Então, ter órgãos competentes que iam realmente dar, né, o valor e a atribuição para essa pessoa que tem o conhecimento, que realmente é habilitado, evitando, né, que outras pessoas assumam o cargo se dizendo engenheiro, sendo que na verdade nem eram. Então, com isso criou-se, né, a faculdade de engenharia e essa necessidade de depois estar fazendo essa bifurcação em todos os cursos. Então, a gente tem a engenharia mecânica, a engenharia de produção, civil, ambiental, da elétrica, mas também tem várias outras, química de alimentos. Então, houve assim uma divisão bem grande com relação a essa engenharia. E por isso também é importante que com a legislação seja feita a atribuição de cada uma delas. Então, até onde cada uma vai atuar, né? Evitando que quem é formado, por exemplo, em engenharia de produção, venha estar fazendo projetos de elétrica, porque ele não viu isso durante a faculdade, ele não tem esse prévio conhecimento e habilitação. Às vezes, ele até sabe como que faz, mas realmente estar habilitado para esse serviço é apenas quando ele tem essa comprovação e ele consegue ter o CREA dele vinculado a engenheiro eletricista. Então, aí esse sim vai poder fazer um projeto elétrico, tá bom? Então, a gente verificou que existia 2 sistemas principais. O CONFEA, como o próprio nome diz, tem um Fzinho lá, então F é a nível federal, é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, então todo o Brasil, ele vai estar sempre como se fosse o chefe, né, de todos os CREAs de cada estado. Por isso que os CREAs são os conselhos regionais da engenharia e agronomia, para facilitar bem essa
divulgação do conhecimento, a divulgação das provas, as habilitações de cada um dos novos empregados, né? E fazendo com que, então, tenha esse contato mais próximo, né? Se você precisa fazer a sua carteirinha, você vai lá, então, direto no CREA e consegue, então, a sua habilitação para fazer aquele trabalho naquele estado. Então, lembrando que vocês vão ter aqui no estado do Paraná, mas caso vocês façam algum trabalho ou se mude, quando você mudar de estado, você vai ter que fazer também o seu CREA no outro estado, né? Então, se você vai fazer um projeto, por exemplo, não, eu continuo morando aqui no Paraná, mas eu só vou fazer parte de uma pesquisa, de um trabalho em São Paulo, né, em Minas Gerais, você vai ter que ir até esse CREA deles, né, não necessariamente fisicamente, mas você entra no site deles, faz a sua habilitação, mostra que você já tem o CREA do Paraná e com isso você vai, então, se inscrever no CREA desse outro estado. Então, você faz inscrição nesse outro estado e pode emitir a RT para lá, tá bom? Então, a RT não vai ser feita no estado do Paraná, mas sim vai ser feita nesse outro estado onde você está trabalhando naquele projeto específico. Então, a gente tem aqui que o CONFEA é o Conselho Federal da Engenharia e Agronomia. Lembrem sempre disso, que ele também fala sobre agronomia, ele também aborda alguns profissionais também de arquitetura, né? Então, é interessante lembrar disso também. E ela é, então, uma autarquia federal. É ela que vai coordenar todos os CREAs. E o CREA já está agora na esfera estadual. Orienta, fiscaliza o exercício do profissional com a missão de defender a sociedade da prática ilegal das atividades abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Então, é o que eu estava comentando com vocês. Se existe aquela situação da pessoa dizer que faz tudo, que ela tem determinada conhecimento, que ele vai saber fazer, então, às vezes, ele até sabe fazer, mas nem sempre faz com qualidade, ou, infelizmente, a gente tem alguns profissionais que apenas falam da boca para fora e não têm habilitação, não têm a qualificação, o conhecimento para fazer determinada obra. Então, isso prejudica. Então, para você evitar que a sociedade sofra com isso, né, é feito, então, essa fiscalização mais de perto, né? Isso a engenharia, né? Lembrando que, por exemplo, quem vai querer fazer o exercício da faculdade de Direito tem que passar pelo teste da OAB. Então, cada profissão tem seu cuidado maior. A medicina mesmo tem o CRM, que também é o Conselho Regional, mas daí de Medicina. E quem é médico veterinário? Então, daí tem o CRMV. Então, cada um deles vai ter, então, o seu trabalho, a sua pesquisa, e depois, no final, com esse númerozinho, pode estar assinando projetos, né? Inclusive, se vocês verificarem, levei o meu animalzinho no veterinário, né? Ou eu mesmo tive uma consulta médica, é prescrita, né, uma medicação, e no final tem a assinatura do médico, tanto o médico, né, para os humanos quanto o médico veterinário, e é colocado o carimbo dele, e abaixo tem o CRM ou o CRMV, né, da medicina veterinária. Então, isso é muito importante de sempre estar verificando essa situação de vocês estarem habilitados. É como se fosse a carteirinha mesmo de habilitação para você poder dirigir. Você pode saber dirigir, mas se você não tiver habilitação, você não pode exercer, você não pode estar dirigindo na rua se você não tem habilitação. Então, mas eu já sei fazer. Tudo bem, mas você não tem habilitação. A mesma coisa para o CREA. Você tem que estar habilitado para poder assinar os projetos e fazer as atividades. Inclusive, nas empresas que contratarem vocês, em algumas consultorias, ela vai pedir, então, quero que você emita a ART. E como que você vai fazer esse registro do trabalho, essa anotação de registro, né? Se você não tem ART, porque você não tem o CREA, certo? Então, isso faz com que você perca algumas oportunidades e não vai poder assinar o projeto, e às vezes depende de outro. É claro que, às vezes, dependendo da empresa, e isso era comum numa empresa que eu trabalhei, ele fazia assim, existia uma equipe multidisciplinar de vários engenheiros, mas apenas um engenheiro era o que realmente assinava a obra. Então, ele era um empregado de engenharia mesmo, ele tinha
o registro dele, né? Ele era pago todo mês, todo ano, né? Anualmente a taxa, então ele estava correto. E os outros funcionários, eles não tinham a assinatura como engenheiro, porque não eram contratados como engenheiros, mas sim como assistentes, analistas. Então, você pode fazer o trabalho, mas no final do projeto, quem assina é o engenheiro. Então, foi aquele que realmente foi contratado como engenheiro, está lá na carteira assinada dele como engenheiro. Mas por que algumas empresas fazem isso? Por questão financeira mesmo, né? Você ter que pagar um engenheiro é muito mais caro do que você pagar um assistente, um analista, né? Às vezes um profissional autônomo que você apenas vai pagar para ele aquele serviço em específico, né? Então, alguns realmente trabalham como autônomos, são contratados temporariamente, apenas por 2 meses, 3 meses, por onde vai durar aquele projeto, e dali você assina como com o seu registro do CREA, a sua RT, e com isso fica tranquilo, né? Mas caso você não tenha esse registro, você então não pode assinar, tá bom? Algum engenheiro habilitado para isso vai poder fazer essa assinatura do documento. Então, é aquilo que a gente comentou. Saímos da faculdade qualificados, com conhecimentos, ninguém está falando que não tem o conhecimento, mas estamos aqui comentando sobre a questão da habilitação, que apenas é dada depois que foi feito, então, o registro no CREA. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Só um minutinho, porque saiu a tela e foi aqui para o lado. Deixa eu só verificar, aproveitar se alguém mandou alguma mensagem no chat. Então, tá bom, vamos ver aqui. Agora a apresentação que deu uma demoradinha. Então, é isso que eu estava comentando com vocês. E essa habilitação é feita, então, através das resoluções do CONFEA e do CREA. Então, é esse Conselho Federal e o Conselho Regional. Então, a gente viu também a RT, inclusive a nossa colega trouxe a RT, foi interessante de vocês verem como que é uma RT, né? E onde consta várias informações. Consta suas informações pessoais, mas também do projeto que você está exercendo. Quanto custou, qual que é a área, qual que foi realmente a atividade que está sendo executada, né? E no caso, assim, dos engenheiros mecânicos, aquele equipamento em específico tem o seu código, ele é anotado na RT, então justamente para diferenciar. Se você fez, por exemplo, 2 equipamentos, 2 protótipos, né? Emitiu RT para cada um deles, e se um deles deu problema, você não vai buscar outra RT que não tem nada a ver com isso, você tem que ir lá em específico, naquela RT onde está anotado o código daquele protótipo em questão. Então, isso que é interessante de sempre estar verificando. Cada um desses equipamentos é feito RT separadas, ou existem casos, sim, que você pode colocar 3 protótipos no mesmo, mas é bom estar enumerando cada um deles, especificando qual que é a diferença entre eles. Ah, esse equipamento aqui, ele tem um diferenciador medidor de temperatura, aquele outro não tem, sabe? Então, situações assim, é importante de você estar bem claras, evitando que lá na frente, se venham falar algum problema para você, você vai ter que responder por isso, então, pelo menos você já está respaldado. Mas por que é importante, às vezes, ser tão específico? Porque, às vezes, vocês vão emitindo tantas RTs, vão vindo tantos projetos, que até você se lembrar de qual que você está falando, né, às vezes demora um pouquinho mais de tempo. Então, se você for bem claro, você vai específico. Ah, tá, é naquele projeto que eu fiz lá em Santa Catarina, é um protótipo que tinha medição de temperatura, e ele também era um protótipo de tal dimensão, então você já consegue lembrar muito mais claro e também se resguardar no caso de alguém falar que aquele protótipo lá é seu e ele tem, por exemplo, 50 centímetros de largura. Daí você fala, não, mas o que eu fiz tem 10 centímetros, está aqui na minha RT. Então, você se protege também no caso de outra pessoa querer jogar uma culpa em cima de você, sendo que você não fez aquele serviço. Então, a gente tem aqui a Lei 6.496 de 77, foi aonde foi instituída a RT. Eu não vou pedir para vocês, gente, qual que é o número da lei, em que ano que foi, não isso. O que é importante é vocês saberem que houve uma lei que instituiu a RT, que é essa anotação, né, dessa responsabilidade técnica, né, desse seu trabalho que foi executado.
Então, com isso, depois a gente tem outras resoluções que vão estar também abordando com relação às atribuições, então a 10.025 de 2009 e a 10.43 de 2012. Na aula que vem, na próxima, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essas resoluções a fundo, tá bom? Vamos entrar na parte da legislação, resoluções, normas, né? E dali, então, na próxima aula vai ser um pouquinho mais aprofundado. Mas o que eu trago aqui em específico com relação a RT? O que está no artigo 1º, que ele diz que todo contrato, seja escrito ou verbal, tá bom? Então, ele me contratou, mas eu não assinei nada. Mas se foi feito um contrato verbal, um acordo entre duas partes, né? É necessário que você faça a RT e coloque lá, fui eu e fulano de tal, esse é meu CPF, aquele é o CPF dele, eu tenho a minha empresa X, ele tem a empresa Y, fizemos tal trabalho, tá bom? Então, com o seu contrato ou não, é importante você colocar essas informações de ambas as partes, o contratado e o contratante. No caso, vocês que vão estar executando, ou às vezes vocês mesmos vão ser os próprios contratantes que vão estar convidando outros profissionais para fazer um determinado projeto para vocês, tá bom? Então, nesse artigo 1º, o que ele fala? Que todo esse contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de qualquer serviço profissional relacionado à engenharia e agronomia tem que ter, fica sujeito à ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Tem que ter um responsável por aquela atividade, por aquela ação. Então, o que serve a ART, né? Ele é um documento que vai definir prefeitos legais e os responsáveis técnicos daquela obra ou serviço. Então, o serviço de geração daquele protótipo, o serviço de gestão daquele meio de produção. A gente fazia o serviço de tal forma, então a gente mudamos a forma como ele era o procedimento, então a gente faz também uma RT com relação a isso. E também obras civis, né? Então, é muito comum em obras de prédios, instituições que colocam assim, aquele puxadinho que chama aumentar determinada obra, todas essas partes são necessárias você ter a RT. E também a RT ela serve como um instrumento de fiscalização desse exercício da profissão, permitindo identificar a obra ou serviço que está sendo realizado pelo profissional habilitado. Então, é a sua prova que realmente não foi apenas determinados funcionários que ergueram aquela obra. É muito importante sempre ter um responsável técnico, né, realmente para dar legalização, para permitir que aquela obra seja executada. E também a garantia técnica e contratual ao profissional e ao cliente de prestação de serviços e obras de engenharia e agronomia. Então, é a sua garantia técnica de falar que aquele trabalho é meu, então a sua garantia técnica, seu projeto, seu trabalho e também sua relação contratual. Então, comprovando que você fez aquele serviço e que aquele serviço foi acordado entre as partes o valor X. Então, você vai ter que receber aquele valor X. Para você depois não correr o risco de você fazer uma RT, falar que te custou 10 mil reais e depois o contratante querer pagar só 5, que era a primeira parcela dos 50%, e sumir com a segunda parte depois que você finalizou. Então, a RT também te serve de resguardo com relação a isso. Vocês têm um contrato, você tem uma RT, onde você está realmente informando que 50% foi na entrada, então foi prometido 5 mil, mas depois foi prometido mais 5 mil para fechar aquela obra. Então, isso também serve para vocês como uma garantia, uma proteção. E para a sociedade, por que é importante para os outros, né? Quem está recebendo, né? Quem vai morar naquele prédio, ou quem vai participar daquele projeto elétrico, né? Quem são os próprios fabricantes daquela determinada indústria que você melhorou o processo produtivo, ou que você mudou o maquinário, ou que você deu uma pesquisa com relação a permitir com que ele obtivesse todas as licenças ambientais, ou, né, então vários outros fatores, dependendo do projeto que for, né, vinculado a diferentes engenharias, eles têm então as suas próprias qualidades, mas para a sociedade, por que é importante ter RT? Porque permite com que todos identifiquem quem foi o responsável por aquele empreendimento e as características
do serviço prestado. Então, os moradores, né, de vários prédios aí, eles querem saber quem que fez isso daqui, quem que permitiu construir tal coisa, né, ou que colocou a viga no lugar errado, ou quem que fez esse sistema. Então, para que possam ser identificados os profissionais, a RT é importante para a sociedade. Então, eles vão saber, fulano de tal foi o responsável. Mas, além disso, eles vão poder verificar quais foram os materiais utilizados, quais foram os processos, quais foram, né, todas as identidades do período em que foi verificado esse serviço. Então, isso é muito importante de estar bem descrito. Além disso, para a sociedade, em caso de sinistros e acidentes, houve um desmoronamento ou a tubulação teve um rompimento, trouxe infiltração em todos os prédios, desmoronou, né? Então, nesses casos, trouxe um dano para a sociedade, né? E o que faz? A população que morava naquele determinado local, eles vão, então, poder correr atrás e verificar quem foi o responsável por aquela obra. Então, esse segundo ponto fala nisso, que em caso de sinistros e acidentes, a RT vai identificar individualmente os profissionais que foram responsáveis. Então, não vai ser a equipe da empresa X Imobiliária Limitada, não, né? Vai ter lá o nome do fulano de tal, o ciclano de tal, com nome, sobrenome, CPF. Então, é identificado de maneira individual cada um deles. Não é a equipe, né? Não é a empresa, né? Imagina se eu tivesse alguma situação e falasse assim, não vou colocar nomes, né, para evitar algum problema, mas era a empresa X que fez. Tudo bem, mas quem é dessa empresa? Era um funcionário, ninguém nem sabe quem mais, porque são tantos funcionários. Então, imagine o problema que ia dar se você não conseguisse identificar, assim, rapidamente o responsável. Então, pode ter o nome da empresa? Pode ter, mas vai ter lá o nome, sobrenome, CPF, uma identificação clara para que todos possam, então, de maneira rápida, chegar até aquele responsável e perguntar, a gente está aqui com essa obra tal, você emitiu RT tal, foi verificada essa situação, que houve um furo na tubulação, a gente gostaria de verificar contigo o que houve. Daí ele vai ter que responder por isso, ele vai falar, realmente, a gente, a princípio, ia utilizar um material X, que era muito mais caro, mas a empresa entrou em um colapso financeiro, a gente precisou fazer alguns cortes e com isso a gente mudou essa tubulação nesse ponto. Então, não é mais esse material resistente, a gente colocou um outro, pensou que era mais resistente, mas verificou que agora que vocês ligaram a água, porque às vezes tem coisa que a obra está construída linda, mas na hora que coloca para funcionar é que começa a ver, né? Então, ligaram a água entrou na tubulação, verificou a infiltração, né? Porque ele teve um rompimento lá, não aguentou a pressão e trouxe uma infiltração. Imagine, se dá um problema para um, imagina num prédio que dali aquele problema vai se agravando de andar para andar. Tá bom? Então, é isso que é importante também, para poder identificar e daí chamar aquela pessoa para ela conversar, para expor o que houve, o que aconteceu. Às vezes ele vai falar, puxa vida, mas eu pedi para o pedreiro colocar a tubulação X, eu não sei por que ele colocou a tubulação Y. Aí entra naquela questão que a gente comentou também. Não é responsabilidade do pedreiro, é responsabilidade do engenheiro que fez aquele projeto estar lá sempre em toda a etapa da construção, verificando se realmente foi utilizado aquele material ou não. Não vai chamar o pedreiro para colocar a culpa nele lá, a parte, e falar assim, responde aí a sociedade, você vai ter que pagar para eles o conserto, né? Vai ter que demolir essa parede. Não adianta, a responsabilidade é de quem assinou a RT. Então, é ele que vai ter que responder. Então, é por isso que existe todo um cuidado que durante o processo produtivo, durante a construção, é ele que vai lá para falar, realmente, não, está sendo feito tudo corretamente? Não está? Então, ele toma esse cuidado. Às vezes, o engenheiro não vai poder estar na obra ali 24 horas, por isso ele designa, né, alguns profissionais que vão ser responsáveis por aquela equipe e ele tem que estar ali de olho, vendo se está todo mundo fazendo de maneira correta. Então, justamente por isso, se acontecer algum problema, um sinistro, acidente, vai ter que pagar indenização, alguém vai ter que pagar a construção daquele muro de novo, tubulação nova, cuidar dos estragos, às vezes já tinham se mudado para lá, colocaram
toda a casa nova, móveis planejados, a infiltração apodreceu todos aqueles móveis. Então, imagine o tanto de indenização, multa que ele vai ter que acabar tendo que pagar por causa disso, né? Então, justamente junto ao poder público, serve para poder fazer essa cariação dos responsáveis. Você identifica e já sabe quem que vai ter que pagar por isso. E além disso, para a sociedade é bom que exista a RT, porque garante os direitos básicos que estão no Código de Defesa do Consumidor. Então, se ele verificar lá, não está de acordo, ele tem o Código de Defesa, ele sabe, e até então os responsáveis com a RT informando que não está de acordo. Mas tudo bem, isso é para a sociedade, mas e para o próprio profissional, né? Por que é importante para ele fazer a RT, né? Vocês, como engenheiros, por que é importante? Então, no primeiro momento, os seus direitos autorais, ninguém vai falar que fez aquele protótipo, aquele projeto, construiu aquele prédio, se não foi vocês mesmos, certo? Então, ninguém vai poder falar, por exemplo, que a ponte estaiada lá, quando fizeram aquele projeto, foi um outro idealizador. Não adianta, ele pode até colocar o nome dos outros, mas quem assinou a RT vai ter aquele direito autoral sobre aquela determinada obra. Então, garante que não vai uma outra pessoa falar, por exemplo, que um protótipo que você criou, um equipamento novo, não, foi o chefe lá que criou. Não, quem criou é quem está na RT. Então, garante o seu direito autoral. Por mais que você trabalhe para aquela empresa, se o chefão lá, ele não é engenheiro, ele não vai assinar RT, e isso garante que quem criou o protótipo foram vocês mesmos, tá bom? Então, às vezes existe, né, uma preocupação, mas cede seus direitos autorais, para quem que vai ficar? Então, isso tudo é uma questão depois para ser discutida, né, com relação aos contratos, se você vai topar, abrir mão dos seus direitos, todas essas situações. Mas na RT vai ter que estar o engenheiro responsável, tá bom? Então, é muito importante que esse direito seja garantido e protegido para vocês. Além disso, por que é importante fazer RT? Porque funciona, como eu comentei com vocês, como um contrato, uma prestação de serviço entre as partes. Então, tanto o contratante quanto o contratado. A RT serve ali como contrato porque ela possui todos os detalhes. O que foi feito, quando, como, aonde, quanto custou. Então, todas essas informações estão ali na RT. E, além disso, também define os limites da responsabilidade de cada serviço e do profissional, né, viabilizando o acervo técnico, que é a comprovação da sua capacidade técnica profissional. Então, quando a gente tem um limite de responsabilidade, por exemplo, não, tudo bem, eu sou engenheiro dessa obra, mas eu assinei apenas a parte de levantar os muros, não tenho nada a ver com a parte da hidráulica. A hidráulica é o outro engenheiro que assinou. Então, também isso garante com que você tenha essa divisão de responsabilidades com relação ao serviço prestado. Bom, então, agora vamos para a aula de hoje. A gente fez uma revisãozinha do que foi falado na aula anterior e agora a gente vai verificar essa parte das responsabilidades que são decorrentes do projeto e da execução. Então, toda obra, serviço, projeto, seja ele particular ou público, né, ele, além das responsabilidades estabelecidas no contrato, pode acarretar umas outras responsabilidades para quem fez, então para o autor, para o fiscal, para o consultor, ou para a própria administração contratante. Então, é importante que tenha essa responsabilidade de todos, né? Não é só ele, porque assinou a RT, que ele vai ser o responsável por isso. Existe uma responsabilidade de todos que elaboraram aquele projeto. Então, são essas responsabilidades legais e extracontratuais, pois são decorrentes da lei, os fatos da obra e da ética profissional. Então, essas profissões sempre vão estar deliberando essa necessidade de você trabalhar com ética. Então, você vai fazer o correto, você vai evitar. Não vai ser aquela coisa, puxa, eu fiz o cálculo e aqui diz que a margem de segurança é construir com 5 metros. E daí você fala, o contratante diz para você, não, mas 5 metros é muito, põe só 2. Só 2 funciona, isso não vai dar problema, nunca deu. Meu pai já construía assim, não sei o que lá, ele pode te falar várias informações, tentando ali burlar a situação,
mas você como ético, profissional, não vai seguir aquela orientação de alguém que é leigo. Afinal, quem que estudou para isso? Foram vocês. Quem sabe realmente a margem de segurança são vocês. E quem vai responder também são vocês. Então, vai por essa ética mesmo, de verificar, não, se a segurança é 5 metros, você me perdoe, mas a gente vai seguir essa norma de 5 metros. Ah, mas então eu vou te demitir. Tudo bem, eu prefiro ser demitido do que depois ter que responder por um problema maior ainda, né? Então, isso também, às vezes, a pessoa pensa, não, gostei de você, você mostrou responsabilidade, então tudo bem, vamos deixar os 5 metros como você falou. Então, isso evita problemas maiores. Então, essas responsabilidades, às vezes, seria uma responsabilidade do próprio contratante também, e essa administração que está ali verificando, fazendo o projeto, mas vem muito do aspecto do conhecimento do profissional. Então, é o profissional ali que vai estar realmente ditando a regra, não é porque a pessoa quer construir tal coisa que vai ser feito, né? É igual a gente às vezes escuta, o pessoal tem uma construção, dali vem, por exemplo, o arquiteto, quer mudar um pouquinho a estrutura, quer fazer um novo projeto, tudo, e fala assim, vamos tirar essa viga daqui. Dali o engenheiro civil, por exemplo, diz, não, você não pode tirar essa viga daqui, porque é ela que dá realmente a sustentação. Se você retirar, vai dar algum problema. Vai cair, não vai estar mais firme, corre risco de desmoronar. Então, é claro que sempre o arquiteto ali, eles vão estar caminhando junto com o profissional, né? Então, ele obedece, ele escuta, não, tudo bem, então não tem como. Mas, às vezes, quando é uma pessoa leiga, né? Ela, não, eu moro nessa casa, eu quero que tire essa pilar aqui porque está no meio e está me atrapalhando, eu não quero mais. Então, às vezes, a pessoa é leiga e ela vai pedir para você alguma coisa para você fazer, mas que não pode ser feito. Então, é importante ir com ela com conhecimento, aquilo que a gente comentou, saber como se comunicar, explicar para ela, olha, a gente não pode tirar aqui. Explica então da maneira mais clara. É claro que você não vai falar, né? Não, porque as forças, né, centrípetas do solo vai fazer com que haja uma fusão ali de forças e vai sobrecarregar determinado ponto, e isso vai fazer com que perca a estrutura e crie rachaduras e vai desmoronar. Às vezes você não precisa entrar em critérios técnicos. Fala para a pessoa, não, realmente aqui essa viga não pode ser retirada, porque se a gente tirar, desmorona. Pronto, ela já vai se assustar, tá, então tá bom, não vou tirar mais, pode deixar do jeito que tá. Então é importante isso, você ter o conhecimento técnico, saber provar aquilo através de cálculos e conhecimento, mas também saber conversar com ela, com a pessoa. Porque às vezes a pessoa é leiga, ela não vai entender o que você está falando. Da mesma forma, quando estiverem tratando com outros profissionais que vão auxiliar vocês nos projetos. Então, por exemplo, o engenheiro civil, ele tem que saber como se comunicar com o pedreiro e informar lá, precisa fazer tal coisa. Ou o engenheiro de produção, engenheiro mecânico dentro da indústria, precisa saber falar com quem está lá, os trabalhadores, igual às vezes fala que são chão de fábrica, eles que às vezes vão estar ali se realmente fazendo aquele trabalho, executando mesmo. Então, você vai dar as diretrizes, é importante que a informação seja passada de maneira clara, e daí a pessoa entendendo, ela vai executar certinho, né? Porque às vezes a pessoa nem tem noção, ela pensa que é só um negócio ali que está atrapalhando, é só um murinho, vamos tirar esse muro, vamos mudar aqui o processo, como se nada tivesse acontecido. Mas vocês não, vocês já estão estudados nessa área, vocês sabem mesmo com propriedade falar o que pode ou não pode ser feito. Tá bom? Então aqui tem aquela questão que a gente falou. É uma responsabilidade técnica, então ela é exclusiva do engenheiro que foi habilitado, que foi registrado no CREA. É ele que tem a responsabilidade, foi ele que assinou a RT, colocou seu número, seu carimbo lá, fechou e recebeu por aquele serviço. Então, pedreiros, eletricistas, carpinteiros, encanadores, mecânicos, operadores de máquinas, eles não têm responsabilidade técnica. A gente não diz aqui que eles não tem responsabilidade nenhuma, não, porque às vezes você realmente pediu para fazer uma coisa e ele que fez errado. Então, ele se responsabilizou. Mas, né, ele tem uma responsabilidade de errar, mas você tem uma responsabilidade técnica de não ter verificado. Então, por isso que é importante acompanhar de perto. Não é só fazer um projeto, larga lá, eles fazem. Tem um projeto, você vai acompanhando etapa por etapa, cuidando para que tudo que você pediu seja feito, tá bom?
Então, a gente tem as duas responsabilidades principais. A civil, que é a obrigação de reparar o dano que uma outra pessoa causa à outra. Então, é entre civilidade, é entre uma pessoa e a outra. E temos também a responsabilidade penal, então, que é na frente do juiz em aspectos jurídicos. Então, aquela responsabilidade de infração definida como lei, como crime ou contravenção, sujeitando o coautor às sanções da natureza. Então, o que pode acontecer se você tem problemas legais, né, penais? Então, nesse caso, reclusão, detenção, então vai ficar preso por um determinado período, vai ter que pagar fiança, ou uma prisão simples de mais anos, né? Também pode receber algumas multas, indenizações, vai estar lá anotadinho, ó, fulano de tal, engenheiro tal, de tal número, ele não executou o trabalho de maneira correta. Então, dali, vai verificando multas, de acordo depois com a gravidade, vai para uma indenização mais cara. Às vezes, depois ele tem que reparar o dano, ele vai ter que pagar outros tipos de serviços comunitários, mas também pode ir para uma prisão, para uma detenção, uma reclusão, então vai ficando cada vez uma situação pior. E ao longo do tempo também que vão verificando várias atividades erradas, ou uma que é muito errada, pode perder, inclusive, o direito de exercer. Então, você perde a sua habilitação. Tá vendo a sua carteirinha do CREA? Pode tirar, você não pode mais trabalhar em projetos, porque sua habilitação está suspensa. Né? Então, isso vocês veem até mesmo com o carro, né? Quem está dirigindo vai primeiro ganhar uma multa, tem que pagar uma coisinha, depois pagou a multa, vai ter que esperar tantos anos para poder poder depois ter essa sua carteira limpa de novo, mas enquanto isso os pontos estavam marcados lá. Mas existem casos, inclusive, em que você perde o direito de dirigir. Ah, não, minha habilitação está suspensa, eu vou ter que ir lá de novo verificar tudo isso. Tá bom? Então, é muito importante esse cuidado, porque de acordo com o peso do dano, ele vai te gerar uma dor de cabeça, às vezes em maiores ou menores proporções. Mas o ideal é que não te gere dor de cabeça, para não sujar o seu nome como profissional. Então, dentro das responsabilidades civis, né? O que a gente verifica a necessidade? Então, primeiro, pela perfeição da obra do serviço, então é uma responsabilidade da sociedade, né? Com a sociedade, verificar então a sua obra e fazer o seu serviço com perfeição, com qualidade. Então, nada de fazer de qualquer jeito, desleixado. Não, tem que visar aquilo que você quer fazer com qualidade. É preciso ver os materiais? Sim, contei para vocês agora o exemplo de usar uma tubulação que era mais barata. Na primeira vez que vai colocar esse encanamento em utilização, liberou o registro de água, pronto, deu algum problema. Então, é importante verificar os materiais, e isso em todas as engenharias. Então, eu estou fazendo um protótipo, um novo equipamento, uma máquina lá, substituir aquele material, se não é de qualidade, você também está fazendo com que a sua responsabilidade civil com o outro seja prejudicada. Né, colocou lá um determinado material que diz que ele era isolante, mas na verdade não era isolante, deu um choque no outro. É uma responsabilidade civil devido à utilização de um material equivocado. Além disso, é necessário e responsável verificar a solidez e a segurança da sua obra ou serviço. Então, você deve buscar então que seja um serviço de qualidade, seguro, que não vai dar problemas depois. Também é responsabilidade de verificar danos a vizinhos ou terceiros, né? Então, a gente vai ver um pouquinho a fundo o que seriam esses vizinhos, esses terceiros, quem que são essas outras pessoas que estão envolvidas, tá bom? Também a gente verifica a parte administrativa, é importante que toda a documentação esteja correta, que você seja claro nas informações, realmente qual que é o dimensionamento daquele determinado equipamento, daquela determinada obra, qual que é, então, o real processo que você está fazendo naquele processo produtivo, né, dentro da indústria. Olha, eu mudei A para B, B para A, coloquei tantas concentrações disso. Então, você ser bem claro de todas as etapas que está sendo realizado e o que você está fazendo. Além disso, aquela responsabilidade básica, que é a ética, que a gente conta assim, que às vezes você vai dormir de noite, colocar a cabeça no travesseiro e vai pensar, ou não pensar, né? Às vezes, alguns no começo ficam com aquele pensamento, puxa vida, eu liberei a obra daquele jeito, mas se der um problema, vai sobrar para mim. Não foi ético,
né? Não, eu vou aceitar um suborno aqui porque eu quero deixar tudo, né, mais simples de ser resolvidos. Também não é bacana, vai contra a sua ética, né? Ou não, eu vou atender o que o chefe está falando, mas aqui nos meus cálculos diz que eu deveria colocar uma margem de segurança de 5 metros, mas ele me pediu um só, eu aceitei, quero agradar o chefe, quero continuar na empresa, quero assinar mais projetos com eles. Isso também, sabe? Às vezes te resolve ali na situação, no momento, mas depois fica aquilo martelando na cabeça. Poxa, mas eu não fui ético, né? E se aquilo der um problema depois? Então, dali toda aquela hora que às vezes a gente acha que, né, deu certo, que demos um jeitinho, né? Aquele famoso jeitinho que deu certo, fez uma gambiarrinha ali que funcionou. Se der um problema depois, acaba vindo ali te martelando. Então, esse dever ético, uma responsabilidade que você tem com os outros, com a sua própria profissão, porque também é se respeitar, falar, não, eu não estudei para isso, né? Eu preciso deitar bem no meu travesseiro, que eu fiz o meu melhor, e eu apresentei o que foi melhor também que eu posso fazer. Além disso, nós temos as responsabilidades civis também na questão dos funcionários. Então, éticas trabalhistas é muito verificada, né? Então, se você está ali como responsável por outros operários, tudo, né? Você tem que verificar que depois, se der algum problema, eles vão também querer falar sobre você. Então, você tem uma responsabilidade com eles também. Então, o nosso próximo ponto a ser discutido aqui é que a gente deve estar, então, cuidando, o primeiro, com relação à responsabilidade pela perfeição da obra e do serviço. Então, a sua obra, o seu serviço, tem que estar com a qualidade acima do projeto. Se você colocou no projeto que ele vai estar ali, você tem que verificar, então, se está tudo corretamente. Se você prometeu lá um muro de 3 metros, é um muro de 3 metros, né? Não vai colocar 2,5 e falar assim, vou fingir que é 3 e ele nem vai notar, né? Então, essa questão de você verificar passo a passo essa perfeição. Então, é o primeiro dever de todo profissional ou toda empresa de engenharia, né? Mesmo que você não está com isso escrito no contrato, você tem que visar, sim, a perfeição do seu trabalho. Você quer fazer o melhor, né? Justamente para ser reconhecido no trabalho, para ter o seu nome respeitado, a sua empresa ser respeitada. Então, isso é muito importante de vocês estarem vendo. Outra questão, tanto o autor do projeto quanto quem está executando, eles respondem pela imperfeição da obra, até que se apure quem que errou. Será que foi o engenheiro que calculou errado? Ou será que foi o pedreiro que estava lá construindo aquele murinho e que o negócio ficou torto, né? Ou vocês mesmos? Será que foram vocês que criaram aquele protótipo daquele equipamento? Ou quem estava ali executando que fez errado? Quem que errou no cálculo ali, sabe? É a mesma situação dentro da parte de produção. Não, eu arrumei o processo deles, eu deixei tudo certinho. Quem que será que errou? Será que fui eu? Puxa, eu coloquei uma etapa antes da outra e dali quando ele executou fez um erro. Quem que é o responsável por isso, tá bom? Então a gente vai verificando aqui alguns dos exemplos que eu vou trazer para vocês, fica no aspecto mais civil, tá bom? Mas é mais nessa questão de facilitar o entendimento, mas depois qualquer coisa a gente dá uma procurada mais específica na área de vocês. Então vamos lá verificar alguns defeitos de obras que não foram executados com perfeição na parte mecânica, na parte de produção, tá bom? Então, a gente vai trazer alguns exemplos para vocês de cada uma dessas responsabilidades. E vai ser uma aula bem interessante, porque é como se fosse aqueles erros, assim, que você olha, meu Deus do céu, não acredito que o profissional fez isso. Então, aqui, esse é um primeiro exemplo, né? É um caso onde não houve perfeição, né, da obra e do serviço. O que isso pode acarretar? Faíscas, né? Vai trazer lá causam incêndios, porque se está tendo ali uma faísca, uma ignição, pega fogo mesmo. Então, tem um projeto que vai dar errado se você não segue as características que devem ser executadas. Então, olha aqui, ó, pegando fogo. E isso, né, um erro que foi verificado aqui, é que você não fez o serviço com qualidade e traz um problema para a pessoa que vai estar ali. Então, por exemplo, nesse caso aqui na casa, na empresa, quem de repente vai ter que apagar esse fogo, né? Quem que vai sofrer os danos materiais depois?
Então, aqui também tem outros exemplos de responsabilidade, né, nessa parte de perfeição e obra do serviço. Notem aqui nessa figurinha da direita, primeiro, como a parte elétrica está muito perto da parte hidráulica. Então, se a gente tem aqui um vazamento, você já pensou, cai umas gotinhas aqui perto da parte elétrica, isso aqui dá um choque e dá algum problema, a gente já vê, né, esses problemas que são assim, logo de cara, assim, como que ele não pensou que devia estar bem separado, que devia estar, né, cada um num ponto para evitar esse tipo de problema, né? Aqui ele ligou a mangueirinha, né? Pode ser, por exemplo, tanta liberação de água, gás, assim, mas se tiver algum contato desse com a parte elétrica, é 2 pontos para dar uma faísca e dar um incêndio maior. Então, a gente verifica aqui outros tipos de acidentes, né? Esse tipo de casa aqui pode, por exemplo, com o gás, fazer uma explosão e dali, olha só, a casa toda destruída, você destrói a casa, não destrói só a parede, né? Mas destrói a casa, destrói as coisas da pessoa da casa, destrói as famílias, se tiver alguém lá dentro ainda, né? E também em caso de explosões, ele vai abranger os vizinhos também, né? Às vezes quem está passando na rua, igual esse daqui, estava passando na rua de carro, nem sabia o que estava acontecendo, imagine, sofreu um acidente também. Aqui, ó, outro exemplo, nesse caso aqui de incêndio. Então, dali, se tem alguma coisa errada que não foi feito de maneira perfeita e correta, às vezes a pessoa está ali junto no momento, às vezes ela nem está para apagar o fogo. E quando ela vai chegar, ela já perdeu muita coisa, muitos bens materiais, né? Mas quando a gente fala nessa questão de perder bens materiais, tem também a questão de fazer a perda de também bens físicos, das próprias pessoas estarem morrendo, se estiver dormindo, por exemplo, ela nem percebeu que está tendo incêndio, até ela poder acordar, sair, conseguir sair de lá, imagine todos os problemas que podem acarretar isso. Outra questão aqui de falta de perfeição, nota aqui, ó, a maçaneta, né, da porta para o lado errado. Essa não é uma obra perfeita, ele nunca vai conseguir fechar essa porta, porque a maçaneta está do lado errado, então ela devia estar para cá, para esse outro lado, no lado oposto, para conseguir fechar. Mesma situação aqui, quando a gente fala em acesso, né, para os cadeirantes, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui e não vai conseguir ter mais acesso? Ou ele vai encontrar um degrau e não vai conseguir subir. Então, para que serve essa rampa se não é para um acesso, né, de alguém que está de cadeira de rodas? Então, se ele está num andarzinho, pronto, já foi feito um trabalho sem perfeição, sem se preocupar. A questão não é só ter uma rampa, mas realmente ela deve ter aqui uma parte mais baixa para conseguir com que a cadeira ela suba, né? Ou não só uma cadeira de rodas, alguém que tem um problema mais de locomoção, não consegue subir, levantar o joelho bem, tem que arrastar. É necessário, então, que ele tivesse um cuidado aqui que ele não teve. Outras questões aqui, ó, de perfeição. Ele colocou lá o muro, mas daí na hora de colocar as esquadrias aqui da janela, tá totalmente fora. Olha só a proporção. Vai fazer o que depois? Vai colocar uns tijolinhos, um cimento para tentar tampar? Então, olha como isso é uma situação complicada, né? E dali é o erro do quem? Ah, é o pedreiro que não fez certo, tá? Mas que foi o engenheiro responsável pela obra, né? Quem que foi o engenheiro que estava ali cuidando? Né? Quem que assinou e permitiu, né, esse trabalho? Então, não é só você assinar lá e deixa os pedreiros lá fazer, não tô nem aí. Depois, quando tem algum problema, quem que vai se responsabilizar por isso, né? Quem que vai realmente lá verificar se eles estavam fazendo certo ou não. Então, isso acaba demandando, né? Às vezes aquele barato que sai caro vai demandar depois você, né, nesse caso, verificar se só colocar um cimento vai resolver ou se vai ter que quebrar a parede inteira para resolver. Então, imagine a situação que é gerada com relação a isso. Outro ponto onde não foi perfeito nem o projeto, nem a obra, nem o serviço em si, foi no caso da escada, né? Você vê, chega aqui num ponto da parede e já chega outro degrau para subir. Não foi feita uma curva, né? Para você poder realmente caminhar e subir a escada. Você chega aqui, você vai ter que ir de lado, porque aqui já tem, né? Um corrimão, você vai ter que ir de lado subir igual um pinguinzinho para depois conseguir seguir. Então, também aqui um erro de perfeição na hora do projeto. Outro ponto aqui, olha só, a escada desce, ele fica num vão sem nada para depois subir. Então, né, olha como são alguns
defeitos. Então, esse caso em defeitos construtivos, mas também pode ser que, por exemplo, quando vocês estão criando protótipos, verificando processos, olha a gambiarra de fio. Isso daqui para depois dar um problema é 2 pulos, né? Precisa tirar um fio lá, ele vai mexer em qual? Daí se mexe um, desencapa o outro, corta o errado. Então, olhe como isso é perigoso, né? Isso daqui para dar algum problema elétrico, choque e depois agravar por um incêndio, né? É claro que pode acontecer. Então, quando a gente verifica essa questão da perfeição, é fundamental que o profissional esteja atento à obrigatoriedade de observar as normas técnicas. É por isso que existe as NBRs, que são as normas brasileiras. Existem normas para tudo. Então, eu quero fazer um sistema de drenagem, eu quero fazer um sistema elétrico, eu quero fazer um protótipo X. Existem normas técnicas que devem ser seguidas, existem cálculos que já foram feitos, então equações que você pode ali verificar essa margem de erro, qual é a distância correta, qual é a distância mínima, qual é a distância máxima, como que você vai deixar o prumo, que é realmente deixar retinho, evitando com que haja, então, uma construção mais torta. Então, sabe, são todas essas questões que você deve, sim, recorrer às normas técnicas na hora de você elaborar o projeto, mas também na hora de realmente estar executando ele. Então, observar as normas técnicas e também executar o projeto de maneira completa. Então, todo ele deve estar dentro da norma. Então, verificar orçamento prévio, né? Você já faz um cálculo antes, você precisa ter tanto né, de dinheiro para poder pagar essa obra. Não vai chegar e vai fazendo, não, vai fazendo e depois eu vejo, porque depois vai chegar um ponto que não vai ter mais dinheiro e o que você vai fazer? Pois, mas faltou um degrau, mas não tem mais dinheiro, não tem mais tijolo, não tem mais material. Faz uma rampinha ali só para terminar. Vai ficar uma coisa mal feita, sem qualidade, e não é o que vocês querem. Então, o orçamento também é importante, de saber quanto que vai gastar, quanto que vai ser a necessidade de cada um dos materiais e assim por diante. Então, vocês devem sempre especificar da maneira correta a qualidade e também verificar essa garantia do contrato. Então, tudo que você colocar no contrato, ele deve estar, então, seguido de maneira correta. E, além disso, o que a gente estava comentando, você fez o que estava no contrato, pediu um muro, não sei o que lá, mas ele deve estar atendendo o que você colocou também de maneira legal na sua ART. Então, você vai seguir os 2 pontos, tanto a parte contratual, que é o contrato escrito ou o contrato verbal, mas também aspecto legal, porque é RT. Se der algum problema na RT, você tem que responder judicialmente por isso. Então, é importante cuidar para não ir para o tribunal. O segundo ponto que a gente viu das responsabilidades era aquela com relação aos materiais. Então, todos nós, independente da engenharia, temos materiais sendo utilizados nas nossas pesquisas, seja na engenharia civil, com os tijolos e cimentos, na parte mecânica, nos materiais que vão ser utilizados para a construção do maquinário, na construção do protótipo, dentro da engenharia de produção, o processo que são utilizados os materiais naquela determinada indústria, por exemplo, e se eu vou falar para eles, não, mas para você melhorar a sua produção, troca esse material pelo aquele outro, mas será que é de qualidade? Então, a responsabilidade para os materiais que estão sendo utilizados é importante também. Vamos verificar que a escolha dos materiais a serem empregados é de competência exclusiva do profissional responsável. É ele que vai falar qual material que você vai ser utilizado. Se ele falar que eu quero cimento X, vai ter que ser comprado e usado o cimento da marca X. Mas foi lá comprar, mas o da marca Z estava super mais barato, podia levar 3, pagar 1, né? Ele estava assim, super promoção, não sei o que lá. Não foi o que o responsável, né, pediu, o que o profissional responsável solicitou. Então, a partir disso, já seguiu alguma coisa errada. Então, ele vai chegar na obra e vai ver, tá, mas o que é isso daqui? Não, mas não foi isso que eu pedi, não vai usar esse material, não. Pode ir lá, devolver e comprar o material que eu pedi. Por quê? É uma responsabilidade desse profissional, vai ser exclusivamente dele, é ele que vai responder por isso. Então, todas essas partes dos materiais devem, então, estar de acordo com o que o profissional pediu. Além disso, fazer a especificação desses materiais através de um memorial descritivo, né? Não sei
quem já viu, por exemplo, em obras de apartamento, assim, ele coloca tudo. Tubulação da marca tal, diâmetro tal, tantos metros. Então, depois outro lá. Vou construir um banheiro, então vai ser o vaso sanitário da marca tal, com tantos litros, se a caixa é acoplada ou não, se vai ser ali já embaixo a caixinha, ou se vai ser embaixo de puxar a cordinha. Então, todas essas informações vão estar nesse memorial descritivo, além das especificações técnicas, então, do próprio serviço. Então, colocar o tipo, a marca, peculiaridade, dentro dos critérios que estão na segurança. Então, atendendo às normas, eu vou utilizar tal equipamento, tais materiais. Então, tem que estar bem claro, né? Independente se é uma obra grande, se é uma obra pequena, se é um equipamento grande ou pequeno, vocês têm que colocar toda essa parte do memorial descritivo, o tamanho deles e essas especificações deles. Então, alguns têm particularidades próprias. Esse daqui só funciona da temperatura de 10 a 20. O outro protótipo, o outro equipamento, ele funciona acima de 50. Então, você vai falar de maneira separada de cada um deles. Esse material utiliza plástico, aquele lá é de aço. Fala separadamente, evita confusão e deixa tudo bem claro. Então, também dentro da questão da responsabilidade dos materiais, quando o material ele não está de acordo com o que foi especificado dentro do critério de segurança, o profissional deve rejeitá-lo sob pena de responder por qualquer dano futuro. É o que eu comentei com vocês. Mas a gente comprou esse, era mais barato. Ele vai rejeitar, falar, não pode. E não foi o que eu pedi. Né? Depois eu vou ter que responder por um dano futuro e porque vocês acabaram comprando o que achava que era o melhor, sendo que eu já deixei claro, eu quero marca tal, número tal, tubulação tal. Essa questão de tubulação também entra a especificidade com relação ao seu diâmetro. Então, se você pediu tal diâmetro de tantos milímetros, se a outra colocar um diâmetro menor ou maior, vai alterar a vazão. Então, se eu estou fazendo lá um sistema de drenagem, um sistema de abastecimento de água, um sistema de coleta de esgoto, se a minha tubulação está menor ou maior do que foi especificado, vai mudar completamente os cálculos de todo o projeto. Então, todo o dimensionamento foi baseado na vazão. Daí você coloca uma tubulação maior ou menor, aquilo já impede com que seja um projeto adequado, porque você colocou, então, tamanhos diferentes, a água vai vir numa velocidade diferente. Então, por exemplo, eu vou encher aquele tanque muito mais rápido do que eu esperava, nem vou conseguir tratar a água, e daí a água já vai ser liberada para as pessoas. Então, olha só, por exemplo, numa estação de tratamento como é importante, porque é importante que a água venha numa velocidade correta, que ela passe pelo processo de tratamento, ela fique potável, boa para beber e depois vá para as pessoas. Então, esse tempo é importante, é o tempo que vem na vazão, aquele volume vem naquele tempo. Então, vem aquela vazão, você consegue tratar, consegue deixar boa e manda para as pessoas. Agora, se ela vem muito rápida, não consegue tratar. Né? Você vai fornecer água não potável para a população, vai dar um problema maior ainda, né? Então, às vezes tem que barrar tudo, redimensionar e vai ser uma dor de cabeça. Outro aspecto, não vem muito rápido, vem muito devagar. Então, a água não vem, você acaba gastando muitos produtos químicos ali para tratar a água, por exemplo, demora até chegar num volume que vai conseguir escoar para distribuir para as pessoas. E isso também é um problema, porque as pessoas às vezes estão chegando em casa, querem tomar água, querem cozinhar, querem tomar banho, abre a torneira, cadê a vazão? Não tem água porque está muito baixo. Então, olha como tudo isso é importante de ser verificado. Então, essa responsabilidade dos materiais, a qualidade do material, ela sempre deve ser seguida. Chegou um material que não foi o que vocês pediram, não aceite a outra marca, não aceite o outro dimensionamento. Não aceite o outro material, porque quem vai responder depois com relação aos materiais são vocês, como os responsáveis técnicos que assinaram aquela RT. Então, olhem aqui a importância do engenheiro entender e controlar os materiais. Olha, por exemplo, esse material aqui que foi utilizado, ele não aguentou a pressão, então ele começou a ficar mais curvilíneo, né? Isso daqui para se romper, ele não aguenta. Né, ele não aguenta essa viga adequada. Então, no começo aqui já começam umas rachaduras, tudo, o pessoal vai fazer o estudo, abriram um pouco para ver, isso aqui tudo torto. Isso daqui para desmoronar, ele romper, 2 pulos. Então,
Quem fez a obra já deveria saber que vai utilizar um equipamento, um material que aguenta a resistência de tantos megapascais. Então, se ele utilizar um outro equipamento, ele não aguenta tanta pressão, ainda mais, por exemplo, se forem construções muito altas, que são prédios, então é mais pesado. Então, todo aquele material tem que aguentar a pressão, né? Então, note como, ó, já deu um problema aqui de torção, isso daqui para romper é 2 pulos, cai uma viga principal, pronto, desmoronou tudo, né? Então, é muito complicado isso. Aqui a gente tem um exemplo, é antigo, mas é um prédio em Guaratuba em 1995. Ele desabou depois de 1 ano que ele foi construído. Quando começaram a ver, o que tinha? Tinha rachaduras, janelas emperradas, não conseguia abrir, né? Escutavam estalos e colapsos. E o laudo apontou que havia pouco cimento no concreto. E foi utilizada, né, a areia da praia. Então, o que aconteceu? Ele não estava com o material adequado, ele não estava com boa fixação, ele não estava firme e resistente. Então, ele chegou um tempo, já estava estralando, não estava aguentando, desmoronou. Então, imagine quantas pessoas, ó, pode estar perdendo aqui, inclusive nessa foto, se você olhar bem aqui, ó, tem até um carro. E estava aqui, ó, um carro que ficou soterrado por esse prédio, né, que desabou ali em Guaratuba. Outra questão é que a gente entra nesse caso sobre as responsabilidades civis, sobre o novo Código Civil, que é a Lei 10.406, que foi assinada em 2002. Então, ela tem vários capítulos, mas eu vou focar com vocês no capítulo 8, que é com relação da empreitada. E depois ela se divide em artigos. Então, primeiro fala que o empreiteiro da obra pode contribuir para ele só com o seu trabalho ou com ele os materiais. Daí diz assim, a obrigação de fornecer os materiais não se presume se resulta da lei ou da vontade das partes. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar a execução. Então, não fica responsável pelo empreiteiro isso, é o engenheiro que vai ter que verificar e fiscalizar se está sendo utilizado. Daí tem uns outros artigos, o 611, com relação à empreitada ainda. Quando o empreiteiro fornece os materiais, corre por sua conta os riscos até o momento de entrega da obra, a contento de quem encomendou, se não estiver em mora de receber, mas se estiver por sua conta, a correção dos riscos. E depois, no artigo 619, fala, se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos que não tiver culpa correrão por conta do dono. Então, ele também se resguardou, ele falou, se só vou fazer mão de obra, todos os outros riscos não é mais minha culpa. Outro ponto, 613, o artigo diz, sendo a empreitada unicamente em lavor, se perecer antes de ser entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, esse vai perder a retribuição se não provar que a perda resultou de algum defeito dos materiais ou em tempo de reclamar contra a sua quantidade e qualidade. Então, ele não pode falar, não, mas a gente não colocou cimento naquele prédio em Guaratuba porque não tinha. Né? Ele tem que reclamar, ele tem que falar, ó, tá faltando cimento, ele não vai simplesmente parar de pôr, vai colocar lá só outros materiais e deixar ele fora da resistência. Ou além disso, isso aqui é com relação à quantidade, não tinha cimento, ou outro. Não, tinha cimento, mas tinha um cimento mais baratinho, não era esse daqui que foi prometido. Isso também prejudica a obra. Então, por exemplo, areia de origem duvidosa. Então, será que essa areia realmente pode ser utilizada ou não? Um cimento vencido, olha só, às vezes ele vai lá, só vai dar uma olhadinha na marca, verificou assim que estava ok, mas verificou a data de validade. Poxa, está vencido, ele perdeu totalmente a qualidade. Além disso, tubulações, canos de baixa qualidade também entram nessa parte. Com relação ao outro artigo 614, fala, se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro tem direito a que também se verifique por medida, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. Então, ele vai receber até onde ele realmente executou a obra. E depois, a 615 diz que, concluída da obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la, poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções que foram recebidas, ou de planos dados ou de regras técnicas e trabalhos de tal natureza. E no artigo 616, que diz, na segunda parte do artigo antecedente, pode
que encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la por abatimento do preço. Então, ele arruma o que ele fez de errado. E, por último, no artigo 617, o empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Então, se ele deixar o material estragado, perder a qualidade, ele vai ter que pagar os materiais por isso. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções, o empreiteiro de materiais de execução responderá durante um prazo de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim, em razão dos materiais como do solo. E o parágrafo único diz: decairá do direito assegurado nesse artigo o dono da obra que não propuser ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes do aparecimento do vício ou defeito. Tá bom? E daí, por último, só, sem anuência do autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto que foi por ele aprovado. Então, é importante verificar, assim, que ele não pode fazer nada diferente do que foi permitido. E sem anuência do seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto, né? E com isso a proibição desse artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a única estética da obra projetada. Depois fala mais de um artigo aqui, o último, 622, que se a obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, vai implicar em danos resultantes de defeitos previstos no seu parágrafo único, tá bom? Então, a gente verifica aqui essa questão de que se você tem os materiais que eles estão de maneira inadequada, ou se você tem materiais que os empreiteiros estão verificando que ele não está com a qualidade boa, você consegue, então, verificar essas questões. Então, nesse caso aqui, rachaduras, ranhaduras no meio, a gente verifica que, então, tem esse tipo de problema que é verificado. Esse problema é que você utilizou equipamentos errados, projetos errados, então, para isso é necessário que você cuide do todo o projeto de maneira adequada. Então, rachaduras, falta de cimento, tijolos equivocados, faz com que você não consiga verificar esse projeto de maneira adequada. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Quem quiser pode escrever aqui no chat do lado, antes da gente continuar. Não, professora. Aqui o Alisson comentou isso, em Guaratuba não foi por erosão do solo? Tem até estudo sobre as ondas da baía. Sim, pode ser também com relação à erosão do solo, mas também teve essa questão com relação ao cimento. Tá bom? Então, também teve essa questão de verificar essa questão que o cimento não estava adequado, mas também teve uma parte da erosão do solo. Rachaduras também levam em consideração possíveis erosões? Sim, também levam, porque daí com o tempo, essa questão de erosão tem esse desgaste do material, tá bom? Então, é preciso, sim, tomar esse cuidado com relação ao material que está sendo escolhido. O engenheiro elétrico faz aquele emaranhado de fio para trabalhar, o cérebro do cliente tipo um puzzle. Obrigada pelos comentários, Alisson. O engenheiro pensou em três, antifurto. É legal da gente ver esses exemplos, né? Que a gente consegue verificar essa diferença do que às vezes é a criatividade do povo. Você fica olhando, meu Deus, eu não acredito que ele criou isso daqui. Não acredito que ele permitiu esse tipo de construção. Então, aqui está tudo certo, não voltou. Não, agora eu já voltei demais, já fui para a parte do chiado. Vamos ver aqui mais. Os moradores são... A gente vê aqui como o pessoal não tem esse cuidado e, de repente, quando a obra está pronta, ele vai ter que demolir tudo e construir de novo.
Tá certo, então moradores são praticantes de parkour, passagem secreta. Então vamos ver um pouquinho mais de uns outros exemplos que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Eu vou voltar aqui então à apresentação do slide, daí vocês me confirmam, por favor. Deixa eu só verificar aqui a última mensagem, também, né? Não sei se você responder mesmo. É verdade que os prédios grandes têm uma data de validade? Então, nessa questão, eu não sei, assim, completamente te informar. O que eu sei é que é verificado que ao longo do tempo sempre tem que fazer, sempre eles têm que ficar fazendo fiscalizações e verificar, né, se está, então, a qualidade certa, de a cada 5 anos, fazer revisões, né? Então, assim, é sempre necessário estar verificando se ele está dentro da qualidade ou não. Vamos verificar aqui também outro ponto da questão dessas questões dos materiais. Eu vou abrir para vocês os slides, tá bom? Para ficar mais fácil de verificar aqui. Só um minutinho que vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Vocês conseguem ver a tela? Alguém pode... Só que daí eu preciso que vocês falem para mim no áudio, porque eu não escuto, eu não consigo ver o chat. Sim, professora, dá para ver sim. Tá bom, obrigada. Que realmente para mim atrapalha, que eu não consigo ver. Agora, olha essa outra estrutura, ó. Faltou tijolo no meio e achou que ali ia conseguir fazer essa construção. Então, note aqui que a gente verifica o material, ele vai escoando, às vezes ele não está com cimento adequado, vai soltando um pedaço, solta outro, e depois acontece essa situação. Se essa pilar cair e eles não colocarem outra em volta ali, vai dar esse problema de você fazer essa construção funcionar com o tempo, né? E no próximo a gente tem aqui também as tubulações erradas. Deixa eu verificar aqui o próximo. Então, aqui, ó. Olha os encaixes, por exemplo, desses equipamentos que foram feitos errados, né? Ele devia estar mais para lateral, ou aqui a gente vê, ó, ramificações, ranhuras, a quebra do material. Isso daqui, às vezes, é compreensível o desgaste ao longo do tempo, né? Então, a gente verifica assim, tudo bem, aconteceu um erro dessa forma, mas porque já estava desgastando, era um tempo muito longo, tal. Mas é necessário a gente verificar isso também, que é preciso, então, ele sempre verificar esse projeto antes de estar colocando equipamento. Não comprar equipamento barato, equipamento sem a qualidade, sem o encaixe direito, porque ao longo do tempo ele já se destrói, se corrompe, dependendo do material. Imagine se logo no começo ele já vem com material ruim dessa qualidade. Então, o próximo, a gente vê aqui, ó, esse aqui, ó, ele não tem nem estrutura embaixo. Você já pensou isso daqui para desmoronar? Não é só um xizinho aqui nessa viga pequenininha de madeira que vai assegurar que esse material não caia, né? Então, é importante vocês verificarem esse quesito, tá joia? O outro ponto aqui, olha só, essa construção, ela está totalmente desabada em cima da outra. Vocês podem ver os ladrilhos ali, como ele realmente ele está com essa questão da caída. Então, vocês podem ver que o suporte, todos esses materiais aqui, então, retorcidos e caídos. O próximo aqui, ó, prédios desmoronando. Olha esse aqui, parece que até ele caiu, dividiu no meio. Então, isso é preciso verificar que houve, então, nesse caso, danos materiais, sim, claros, mas também danos pessoais para quem estava lá. E se alguém tivesse justamente nesse momento no quarto, né? Então, é preciso que se cuide dessa questão também. É importante eles estarem sempre cuidando dos aspectos materiais, porque não é só a construção em si,
mas é tudo que a própria pessoa colocou, é a vida dela ali, né? Ela trabalha, ela luta para garantir ter a casa, ter os móveis dela, e de repente ela perde tudo desse jeito, né? E nem sempre a gente verifica as pessoas com seguros residenciais, nada disso, né? Então é muito importante cuidar disso também. Então, outro ponto importante aqui que a gente vê nessa outra construção, nesse caso, não é só brasileiros, tá bom? Olha só esse exemplo aqui, foi na China, um edifício em Xangai, teve escavação errada no subsolo, né? Porque eles estavam querendo fazer a parte do desvio, né? Do leito do rio, e dali eles fizeram uma construção em um terreno que não era adequado, né? Então, você verifica aqui, por exemplo, eles, a gente queria fazer o desvio do rio, porque a terra ali era muito mole, né? E aí, então, ele também teve, então, uma construção que não foi criada a fundo, não conseguiu fazer uma base boa, e ele tombou inteirinho para o lado, porque a estrutura dele não estava adequada. Então, quando vocês passam por algumas construções, é normal vocês verem que existe também esse caso de eles tirarem, né, bastante terra, bastante solo, justamente para criarem embaixo da terra essas estruturas que vão dar firmeza para a construção. Então, nesse caso aqui em específico, em Xangai, na China, esse prédio não tinha essa delimitação, né? Então, isso trouxe esse desmoramento. O próximo aqui seria agora a nossa responsabilidade com relação aos danos vizinhos e terceiros. Então, a gente vê aqui que o vizinho, ele não é somente aquele que está ao nosso lado ou faz divisa com aquela obra, e sim quem se encontra nas proximidades e é afetado pela construção. Vocês lembram daquela foto que a gente viu um pouquinho antes? Que foi aquela foto que tinha um caminhão soterrado, ou que tinha um caminhão que daí teve uma explosão. Então, não é o vizinho apenas que estava ali do lado daquele prédio, daquela casa, mas também era quem estava passando na região, quem estava próximo, né? Que foi afetado por aquele dano. Então, esse também é um vizinho ou um terceiro. Então, quando falar de vizinhos que foram, que sofreram danos, não é apenas os vizinhos propriamente ditos daquela obra. Então, quais são os problemas mais comuns? Recalque no terreno, vibração no estaqueamento, queda dos materiais, né? Então, nesse caso, é na obra que está construindo mesmo, né? Se cai um material ali para o terreno vizinho, ele traz um prejuízo, mas também existem problemas como explosões, incêndios, que vão trazendo, vão aumentando esse problema para os outros também. Então, veja aqui, a responsabilidade por danos a vizinhos e terceiros. Também, ó, a estrutura aqui, ó, teve caída de material, né? Então, também ele não tinha nada a ver com a obra e caiu no terreno ao lado. Aqui também, olha só, nesse caso, um muro, né? Estava construindo o muro, estava fazendo toda essa parte de construção, ele também caiu um pouco para a lateral. Então, eles fazem o trabalho aqui, eles estavam cuidando, é muito importante tomar cuidado também com relação à parede, que faz divisa nos dois. Então, se a parede não está adequada, faz com que você acaba estragando o que era do outro vizinho. Isso aqui foi um dano, você derrubou um muro que era dele, porque você estava fazendo essa construção aqui. Olha só como tinha dois muros bem próximos, né? Esse daqui era desse terreno mesmo e esse outro murinho era para cá. Então, quando fala de muro, é uma questão que sempre é discutida, né? Às vezes eles utilizam o mesmo muro para dois ambientes, duas construções e acaba prejudicando essa construção inteira. Então, diz assim, ó, a responsabilidade é danos à vizinhança e terceiros. Atenção, essa obra não se responsabiliza por qualquer danos onde haja nas viaturas junto à obra. Então, olha só, além de ter, né, o português não deu certo, mas também já falou que eles não se responsabilizam aos danos, eles não estão nem aí se vai trazer dano para quem está na região. Esse papelzinho ajuda alguma coisa? Não, legalmente não, com certeza. Se alguém entrar em discussão e quiser reclamar, é possível reclamar dele sim. Então, aqui, ó, outros
problemas, né, de vizinhança. Então, quando, por exemplo, corre-se o risco de cair material, nota aqui que a gente tinha todo um murinho, né, e quando cai material, essa queda de material não fica apenas no terreno onde está sendo construído, também pode ir para o lado. Também tem aqui a responsabilidade de vizinhança e terceiros. Esse aqui, por exemplo, é um edifício que teve em São Paulo, com infiltração na laje, na cobertura. Então, imagina, lá em cima, no último andar, essa infiltração teve um dano que derrubou o material e ele foi tão pesado que ele atingiu 14 andares de baixo. Então, uma infiltração em cima trouxe danos para todos os outros andares abaixo. Também quando a gente fala agora sobre a responsabilidade penal, não apenas responsabilidade civil. A gente vai falar agora de responsabilidade penal, ela entra no caso de incêndios, certo? Explosões, desabamento e desmoronamento, inundação, uso de gás tóxico, difusão de doença ou praga. E também aqui tem fotos mostrando para vocês essas responsabilidades. Então, olha só, por exemplo, essa construção aqui, ó. Toda a BR que estava construída aqui traz danos e daí vira uma questão penal, né? Nesse caso também, ele perdeu tudo que tinha na casa, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar judicialmente para reclamar desse material. Desmoronamento, quando cai, né? Eu já vi construções, por exemplo, vocês também devem ter visto no jornal, cai aquele prédio, cai em cima da casa lateral, daí vai fazendo várias perdas, perdas de carros que estão no meio da rua, perda de outras residências, incêndios. Então, era um incêndio numa casa, incendiou outros locais também, e assim vai agravando esses danos. Então, a gente verifica aqui, ó, por exemplo, o ar-condicionado também, né, teve essa queima. Esse outro aqui é um exemplo, ó, fogo em carros. Falha mecânica é o principal motivo. Então, se não está adequado o sistema, também uma faísca, uma ignição traz um problema maior. Agora, imagine aqui quando a gente tem estruturas assim com gases, petrolíferos, combustíveis, começa a ter incêndio, aquilo ali para fazer um estrago, dano maior ainda, é complicado, né? Então, veja como esses são alguns dos exemplos que a gente verifica esses problemas que podem estar acontecendo de danos que não viram apenas civis, mas acaba virando um dano penal mesmo. Então, aqui, ônibus espacial de Challenger, desculpa, em 1986. Falhas nas juntas de borracha, então era na vedação do foguete do combustível sólido. Então, ele explodiu 73 segundos após o seu lançamento. E com isso, morreram 3 tripulantes. Então, você veja, uma questão de vedação da borracha nas juntas, né, trouxe esse dano maior ainda. Olha só, o foguete, ele não aguentou, teve então a sua explosão ali logo 73 segundos. Deu 1 minuto e 13 segundos para depois do seu lançamento ele já explodiu. Então, com isso trouxe danos materiais, sim, uma perda financeira de toda a construção, mas também perda civil, foram 7 tripulantes, né? Não é tipo 1 ou 2, são 7, são bastante pessoas que também depois acabam sendo indenizadas as suas famílias, porque normalmente nesse caso eles também têm um seguro de vida, mas, né, indenização nenhuma, ela acaba acalentando e melhorando a situação com relação a esses problemas de danos que a gente causa para as pessoas, né? Então, nosso próximo ponto aqui é um outro, é o edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, agora em 2012. Foram fazer uma reforma no novo andar e a queda da laje trouxe o problema para 2 edifícios vizinhos, que também foram destruídos. Então, uma laje, né, a queda dela na reforma ali no 9º andar, comprometeu a estrutura toda desse prédio, porque dali, né, trouxe problema para outros andares também, e além disso, né, outros prédios vizinhos também acabaram sendo destruídos. Aqui a gente tem um outro exemplo, no caso do viaduto de Guararapes, né, Belo Horizonte, um erro no cálculo estrutural. Então, olha como é muito importante sempre estar cuidando dessa questão dos cálculos, né? Uma falta da revisão no projeto, né? Eles foram calculando, mandaram os cálculos assim, né, como estava,
E esse cálculo, então, trouxe esse problema. O que aconteceu? A estrutura totalmente construída errada, não aguentou e teve, então, um afundamento dos pilares, né? Abertou a estrutura, o que não era previsto, e também, olha só, caiu no ônibus. O próximo aqui no metrô de São Paulo, teve falhas na sondagem e nas análises. Então, na hora de fazer a detonação dos explosivos, né? Para fazer rampas mais profundas, que não tinham projetos, teve, então, esses danos, 30 metros e 90 metros de diâmetro. Então, olha só que tristeza que até os caminhões aqui que perderam a estrutura. A gente perdoe o barulho aqui do cachorrinho, tá animada latindo. Se atrapalhar vocês, vocês me avisam, tá? Que eu repito o que eu falei. Tô tentando falar bem pertinho do microfone aqui. A próxima exemplo aqui é na BR-116, que liga Paraná e São Paulo. Teve uma queda que foi atribuída às chuvas, né? Então, mais comprovada a falta da manutenção dos dutos de escoamento da água das chuvas. Então, gradativamente ia acumulando sobre o aterro que estava apoiando a ponte. Então, foi acumulando, de quando veio uma chuva mais alta ainda, e por não fazerem manutenção nesses dutos do escoamento, trouxe esse problema maior com relação à queda. Então, também, olha, um dano, é um prejuízo, porque não é só a ponte, às vezes tinha pessoas ali, mas também prejudica o transporte, né? Como que as pessoas vão se locomover, né? Então, aqui tá um textinho em cima que está atrapalhando o compartilhamento. Eu vou tirar aqui só para vocês verem, ó. O Ministério Público condenou o DENIT, né, empresa ímpar da manutenção, que era ela que devia ver os dutos da drenagem, e a União por omissão, negligência e imperícia. Então, é porque eles não foram verificando ao longo do tempo, né, como que isso estava trazendo um problema para eles, né? Então, olhem só, é verificado que não é só você construir, mas é necessário sempre estar mantendo, né, a vigilância, a manutenção, verificando se o equipamento está bom ou não, verificando se as estruturas estão certas, se os sistemas estão respondendo de maneira correta. Então, por exemplo, em tubulações de chaminés, não adianta só você construir lá e pronto, acabou. Você tem que verificar se não está entupido, se realmente está filtrando o ar. Então, note como são vários pontos que devem ser levantados. Não é apenas construir, né? Mas também é necessário você estar sempre mantendo a vigilância, a vistoria, porque senão é calculado como uma negligência e imperícia, uma falta de responsabilidade, né, de quem estava fazendo ali a obra. Então, a gente vê aqui um outro exemplo, Ponte Minneapolis, nos Estados Unidos. Teve problemas nas soldas das treliças, daí foram fazendo fissuras por fadiga. Então, ao longo do tempo, vai fazendo uma arranhadura, não vai dar nada, não vai dar nada. Aquele peso vai acumulando. Então, note que a ponte aqui repartiu em vários pedacinhos, né? Então, esse foi um problema que também foi verificado. O outro ponto aqui é numa adutora no Rio de Janeiro. Adutoras são as tubulações. Podem ser tubulações da água ou tubulações de esgoto, né? E da água, tanto a água bruta quanto uma água tratada. Então, obras irregulares, um terreno próximo, né? Através da passagem de máquinas pesadas. Então, isso também trouxe um prejuízo. Acumulou entulho, acumulou, então, essas tubulações com problemas, e daí, além disso, já estava acumulado o entulho, né, da obra ao redor. Estavam com muitas máquinas pesadas passando em cima das tubulações, que são as adutoras. Isso tudo trouxe esse prejuízo, porque era um terreno irregular, né, tinha pessoas em volta, então trouxe então esse escape dessa adutora. Essa adutora se rompeu, então com isso prejudicou. Então, vocês podem ver até como está escoando a água aqui, ó. Ela sai daqui desse ponto, ela fez uma verdadeira cachoeira. E daí também acabou atrapalhando outras residências. Coitado de quem morava justamente nesse ponto, né? Se fosse uma adutora mais na lateral, eu pegava essa outra construção. Mas justo nesse caso, o vazamento, a enchente, caiu bem aqui nesse ponto. Então, a gente verifica aqui que a responsabilidade do profissional começa já no projeto, né? Antes mesmo de estarem iniciando. Então, olha só quem fez essa construção aqui para o estacionamento. Que tristeza de verificar como que alguém vai
ter coragem de, né, estacionar. Só quem realmente mora na casa, né, que diz que atende conhece todos os milímetros e todas as distâncias. E olha esse outro exemplo aqui no vaso sanitário, que a porta ela não estava bem estruturada, então para poder fazer, o que ele acaba fazendo? Não preciso abrir a porta. Fizeram um furo aqui para poder, então, entrar, conseguir com que essa porta se movimentasse, porque senão ela não ia entrar e ninguém poderia estar utilizando o banheiro. Então, você olha como desde o projeto, né, a responsabilidade do profissional já começa nisso. Aqui, provavelmente, quem fez isso nem fez um projeto adequado, né? Ele já foi fazendo tudo de qualquer maneira que só prejudicou. O próximo ponto aqui também, olha só. Esse daqui, igual eles até brincam assim, que virou um poste do próprio prédio, né? Se ele tivesse virado ainda para o outro lado, já virava a luz dele mesmo. Imagine uma construção dessa, minha gente. Já existia um poste no local e mesmo assim foi feito essa construção, porque o poste não foi colocado depois, né? Já tinha e mesmo assim, né? Não podia perder a varandinha da casa, né? Do prédio aqui. Então, colocaram os cimentos em volta para garantir que esse poste continuasse. Mas isso é totalmente errado. Esse próximo aqui, gente, a árvore não foi plantada no dia depois dessa construção da garagem, né? Vocês conseguem imaginar, então, quem teve essa boa ideia de construir uma garagem com uma árvore bem na frente? Não vai guardar carro nenhum. No máximo vai guardar uma moto, bicicleta, patinete, tudo mais um carro. Não vai conseguir passar aqui para entrar, porque justa a entrada frontal aqui está sendo impedida pela árvore, mas às vezes não é árvore, às vezes é poste. Então, olha como tudo são erros de cálculos e coisas assim que já teriam que ter sido vistas antes mesmo de iniciar a construção. Esse outro aspecto aqui na linha do trem também, né? Em vez deles cuidarem dessa parte, eles ainda tamparam o trilho do trem. Imagine a coragem de fazer isso. O primeiro trem que passar aqui, na velocidade que for, vai causar um acidente, vai causar uma destruição no meio também. Essa outra foto aqui é um outro exemplo que mostra, no caso da porta, totalmente fora do solo. Tem até uma cadeirinha aqui para auxiliar. Se quer subir, não, tem que subir primeiro na cadeira, depois na porta. E esse aqui também, um outro exemplo daquelas falhas, né? Que olha só, em vez de subir, vai chegar aqui num ponto, a pessoa já não tem mais, vai ter que fazer um pulo, é igual colocaram ali nos comentários, parkour, né? Vai ter que fazer um paranauê aqui, dar um mortal, conseguir subir. Impossível, né, gente? Então, são tipos de erros de cálculo que ele vai o quê? Então, ele já estava construindo lá, depois ele construiu para cá. Como que ele, né, não verificou que era necessário, então, a construção dessa escadinha, vir até aqui para pelo menos ter esse resguardo da pessoa subir até esse ponto e depois subir nesse segundo declive, né? Declive não, né? Nessa segunda diagonal aqui. E aqui também, olha só, não tem tijolo, tá desconstruindo, põe o quê? Põe os pneus lá para a obra ficar melhor. Então, sabe, são vários exemplos assim que a gente vai verificando esses erros e falhas, como é importante a gente estar notando que são cálculos que você deve fazer já no projeto e se vai vendo que está errado, para de construir, conversa de novo para ver se está correto ou não, né? É que era só para estar abordando com vocês que na nossa próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nas resoluções, nas normas, né? Eu quero trazer para vocês de maneira assim que também não fique muito cansativo, mas é importante que vocês saibam o que está sempre trazendo para vocês essa responsabilidade, vocês estarem resguardados legalmente, saber aonde recorrer caso dê algum problema, tá bom? Então, eu trouxe para vocês esses slides, deixa eu verificar aqui alguns comentários no chat que a gente tem de diferente. Se eu passei alguma coisa e não vi e puder escrever de novo, eu agradeço também. Que vocês viram na prefeitura, um poste no meio da rua, reutilizando o pneu. Então, gente, deixa eu só colocar aqui a câmera de novo. Eu parei de compartilhar minha tela. Mas era isso da aula de hoje. Eu trouxe um pouquinho para vocês com relação a essa responsabilidade civil e penal e como é importante cuidar desde a etapa do projeto, evitando com que haja problemas futuros, né? E se depois der algum acidente, der algum problema,
é o responsável, o engenheiro que assina o RT, que vai ter que responder por isso, tá bom? Então, aqui para a continuação da aula, quem ainda não fez o trabalhinho, aproveita esse tempo, então, corre lá, faz o trabalho, era para entregar até semana que vem, eu estendi até hoje, tá bom? Vale um ponto, é importante para vocês, porque depois se acumula com provas, outros trabalhos. Então, quem ainda não fez o trabalho, aproveita para fazer lá, posta no AVA. Quem tiver dificuldade de postar no AVA, me manda no e-mail, mas também é só até as 10 horas, tá bom? Trabalhos depois disso dele já não tem mais como aceitar, até mesmo em respeito de quem já fez o trabalho e entregou tudo certinho. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição, pode me perguntar, levantar a mãozinha, tá bom? Mas quem não tiver mais dúvida, era isso mesmo, não tem, já entregou o trabalho, já está tranquilo, pode descansar, tá bom? Era isso então por hoje, eu agradeço a atenção de vocês. Daqui a pouquinho eu já vou colocar os slides lá para vocês no AVA e também já vou colocar a gravação da aula de hoje.